A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com momento pedagógico, hoje com a lição de pré-adolescentes. A paz do Senhor, professora Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor também para todos os professores que fazem parte dessa classe tão abençoada que é a classe de pré-adolescentes. Já estamos chegando quase no final da lição, né, do terceiro trimestre, e tudo isso tem sido para a exaltação do nome santo do Senhor. Isso mesmo, minha amada, graças a Deus, seja bem-vinda, irmã Sheila. E você, professor, também. Hoje nós teremos alguns objetivos aqui, né, da nossa lição, como compreender a evidência das línguas, né, no dia de Pentecostes, e também destacar como as línguas se manifestam enquanto dom espiritual, e apontar que as línguas tratam-se de uma expressão verbal, inspirada e que não pode ser limitada. Querido professor, querido aluno, né, nós aprenderemos que o batismo no Espírito Santo é constatado por uma manifestação espiritual visível, né? O falar em línguas é fundamental e é interessante, professor, que os alunos aprendam, né, desde cedo sobre essa experiência maravilhosa, né? E também o batismo com o Espírito Santo, ele envolve a capacitação do crente através do Espírito Santo para viver uma vida, né, de forma mais intensa e eficaz. Nós vemos aqui que o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus, né, para todos os cristãos, né? Ele nos capacita a viver uma vida cristã mais plena e poderosa, e também nos ajuda a entender as Escrituras de maneira mais profunda. Nós vemos também que nos dá dons espirituais para servir a Deus e edificar a igreja. Graças a Deus, querido professor, essa lição está maravilhosa, né? E nós estamos aqui com a professora Sheila. E o que é que a senhora trouxe hoje para nós, querida professora? A paz do Senhor, mais uma vez, irmã Rosimar e todos os professores. Essa lição é uma lição muito enriquecedora, principalmente para nós que somos crentes pentecostais, que acreditamos no batismo com o Espírito Santo. E aí, como dica pedagógica, nós trazemos o seguinte: o professor, a professora, escreva, por exemplo, a palavra bom dia em alguns idiomas no quadro. E aí pode ser uns 5 idiomas, por exemplo, é francês, inglês, espanhol, japonês. E aí pergunte para os alunos se eles sabem que idioma é aquele que está escrito no quadro, né? Ali naquela palavra, aquela palavra bom dia, em quais idiomas ela está escrita. E aí os alunos com certeza vão interagir da forma que eles puderem, né, que eles souberem. E aí você vai falar, professor, que naquele dia que aconteceu a descida do Espírito Santo, os discípulos, de acordo com a leitura bíblica que se encontra em Atos capítulo 2, os discípulos eles estavam todos reunidos orando. Então, essa descida do Espírito Santo foi ocasionada em um momento de oração, em um momento que todos estavam ali contritos com Deus. E aí vocês vai falar também que de repente veio um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, né? Que encheu toda a casa e línguas foram repartidas como de fogo, ali naquele momento. E aí todos começaram a falar em outras línguas. E naquele momento existiam ali muitas pessoas, cada uma pessoa ali de uma localidade diferente, de um determinado contexto geográfico diferente, e aquelas pessoas que estavam ali presentes, elas ouviam a pregação do evangelho no seu próprio idioma. E Deus ali se fez presente naquele dia, de forma que aquelas pessoas foram alcançadas pelo poder da palavra de Deus, ouvindo a mensagem do Evangelho em seu próprio idioma. E aí, professor, professora, fale também
é interessante deixar destacado que aquele momento foi marcado como a descida do Espírito Santo, e foi um momento que aconteceu em que o Espírito Santo de Deus tomou aquelas pessoas dessa forma. E passou a mensagem do Evangelho por meio dessa manifestação em línguas, né? E incentivo também que os alunos que fazem parte da classe, que eles busquem o batismo com o Espírito Santo, que eles recebam essa virtude que vem de Deus. E você pode finalizar também este momento com uma brincadeira, por exemplo, chamada, que é muito conhecida por todos, uma brincadeira por nome de telefone sem fio. Então, reúna ali os estudantes, a turma, faça uma fila com a quantidade de estudantes que tiver, e aí você vai dizer uma fala, uma frase para o primeiro aluno e pedir para ele ir repassando para os demais, de forma que chegue até o último, né? E quando chegar ali no último, você vai pedir para o último aluno dizer o que foi que ele ouviu. E aí é bem provável que ele fale algo um pouco diferente daquilo que você falou no começo. E aí você vai poder aplicar essa dinâmica dizendo o seguinte: no dia do Pentecostes não houve confusão. Cada pessoa ouvia claramente na sua própria língua, porque era o Espírito Santo de Deus que estava no comando. Então, quando o Espírito Santo de Deus está no comando, por mais diferente que seja a língua, por mais diferente que seja o que está sendo falado, mas não há confusão, porque a pessoa que está ouvindo a mensagem, ela vai ouvir exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que ela ouça. E aí você também pode fazer algumas lembrancinhas e distribuir com a sua turma. E nessas lembrancinhas, vocês podem colocar, por exemplo, a passagem que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes permitia que falassem. E essa é a dica pedagógica que nós trazemos para essa aula, irmã Rosimar. Que Deus abençoe os nossos professores em Cristo Jesus. Amém, que bênção, né? Acredito que essa dinâmica aí do telefone vai ser bênção para os nossos alunos, né? Nossos pré-adolescentes, eles gostam dessa dinâmica, né? Porque aí auxilia ainda mais, né, no aprendizado. Graças a Deus. Querido professor, hoje nós temos uma dinâmica também, né, que tem como objetivo ajudar os participantes a compreenderem, né, de forma interativa, que as línguas estranhas são um sinal do batismo no Espírito Santo, como visto, né, na Bíblia, e incentivar a busca pela presença e os dons de Deus. É interessante, prezado professor. E nós temos aqui uma dinâmica você vai precisar de alguns materiais, como os versículos bíblicos, versículo bíblico impresso em pedaços separados para formar frases. Então, você vai precisar também de envelope, né, para colocar esse versículo, né? Também caneta e papel para escrever o versículo que é as pistas, né? Então, o tesouro final pode ser uma caixa com doces, né? Um cartaz com a mensagem, como um símbolo, você venceu, você chegou até aqui. E como será essa dinâmica? Você vai escrever de 5 a 7 pistas que leve de um lugar para o outro, né? Onde todos, por exemplo, se você sabe que naquele próximo bebedouro, próximo a uma caixa de som, você vai lá e coloca aquelas pistas que facilita o seu aluno a chegar até o objetivo final. Então, em cada local, você vai colocar um pedaço de um versículo, né, relacionado ao batismo no Espírito Santo, e uma breve explicação sobre o contexto do versículo. Então, no último local, você vai colocar, como eu falei, o tesouro, né? Então, como vai ser essa dinâmica? Você vai dividir o grupo em pequenas equipes, ou um ou dois grupos, entregar a primeira pista. E que em cada local encontrado, o grupo lê o trecho bíblico encontrado. Então, você vai juntar os pedaços para formar a frase final. Então, querido professor, você vai conversar com seus alunos, né? E vai responder uma pergunta rápida sobre o texto. O que aconteceu quando o Espírito Santo desceu? Né? Então, nós vamos. A última pista levará o tesouro.
Então, quando todos chegarem ao tesouro, você vai montar o versículo completo. Então, cada local que eles forem, né, que tem pista, vai ter um pedaço do versículo. E aí, no final, eles vão juntar e vão observar que a pista está escrita em Atos 2 e 4, que é o versículo-chave. E os alunos eles vão realizar essa leitura, né, que diz assim como no dia de Pentecoste, o Espírito Santo ainda hoje se manifesta na vida daqueles que crerem. E o falar em línguas é um sinal dessa experiência, mas o mais importante é buscarmos, né, viver cheio do Espírito todos os dias. Então, querido professor, a leitura vai estar em Atos 2 e 4, e com certeza ao encontrar cada pista, o grupo pode ter que repetir o versículo em voz alta e vai ser uma bênção a interação dos seus alunos. E você vai ver, querido professor, o quanto essa dinâmica vai favorecer um melhor aprendizado e fixação, né, deste versículo tão importante. E graças a Deus que nós chegamos aqui ao fim das dicas pedagógicas, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de servir. Queremos agradecer ao pastor Martins, à diretoria geral do DENEC, né, pela confiança. Graças a Deus e a nossa professora Sheila com suas considerações finais. Louvamos a Deus, irmã Rosimar, por este momento, por esta oportunidade que o Senhor Deus concede de podermos contribuir com a obra do Senhor por intermédio dessas dicas pedagógicas. Então, meu querido professor, professora, que Deus o abençoe, que Deus o use na ministração da palavra dele, que os seus alunos e os pré-adolescentes sejam alcançados por meio da palavra de Deus. E quem sabe, né? Se depois nós não saberemos de testemunhos de pré-adolescentes que foram batizados no Espírito Santo depois da ministração dessa aula. Que Deus abençoe. Graças a Deus por estas dicas pedagógicas. Queremos agradecer a você, professor, que esteve aqui conosco. Que Deus abençoe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, né? Ativa aí o sino das notificações. Curta, compartilha, né? Este vídeo para que assim possa chegar a outros professores. Essas são as dicas para a lição de hoje. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.